quinta-feira, Bolsonaro acordou com um objetivo. O objetivo dele era ficar calado no depoimento à Polícia Federal e que todos os outros depoentes tivessem entendido o código que ele enviou. O Bolsonaro enviou um código para os depoentes, que foi o seguinte: eles não podiam conversar entre si. Até então, até 2 dias atrás, a imprensa dizia que 10 pessoas iam depor ao mesmo tempo. Ontem eu falei, olha, não são 10, são 12. E falei aí mais 2 nomes. Ok. Hoje ficamos sabendo que não foram 12, foram 23 pessoas depondo ao mesmo tempo. Aliás, não foram, são, porque alguns ainda estão falando nesse momento que eu gravo o vídeo. E provavelmente vão falar aí por muitas horas. O Bolsonaro, sem poder se comunicar, eles não podem se comunicar entre si, então sem ter como se comunicar aí com todos eles, a gente pode até imaginar aqui nos bastidores eles consigam se comunicar alguns com os outros, mas muitos deles acabam ficando incomunicáveis ou fica difícil a comunicação de todos com todos. E aí o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro resolveu mandar um código via imprensa e via redes sociais. Ele disse que ficaria calado no depoimento. Quando o Bolsonaro diz, olha, eu vou ficar em silêncio, o que ele está dizendo para os outros é o seguinte: olha, fiquem em silêncio também. Se vocês ficarem em silêncio e eu também, a Polícia Federal não vai para cima da gente. Olha, é uma estratégia que eu vou falar, não é tão burra se você pensar que ele é o chefão da quadrilha e quem está para ser preso mesmo e pegar maior pena é ele. Então, se todo mundo ficar em silêncio e aliviar para ele, melhor. Só que pensa se essa estratégia é boa para os outros. Os outros que estão ali para pegar uma pena enorme, sendo que quem seria o maior beneficiário do golpe de Estado é o Bolsonaro, e sendo que quem foi o idealizador, o chefão daquilo tudo foi o Bolsonaro. Aí os outros vão para a cadeia e ficar um tempo maior na cadeia para aliviar para o Bolsonaro. Não faz muito sentido. Alguns gostam, outros têm aquilo de patriotismo ou de lealdade ao Bolsonaro, mas tudo tem limite, né? Ainda mais quando se percebe que o Bolsonaro, ele joga todo mundo pelo caminho para salvar a si e aos filhos. O Bolsonaro já mandou recadinho aí via imprensa que, olha, no futuro ele vai jogar isso tudo nas costas do Braga Neto. O Bolsonaro diz que vai ficar em silêncio. A estratégia dele é a seguinte: ele diz o seguinte: olha, eu não tive acesso aos autos aqui, então eu vou ficar em silêncio. Para quem não sabe, numa investigação sigilosa, ninguém tem acesso aos autos. Todo mundo que vai depor sem ter acesso aos autos. Você vai lá e responde as perguntas que são feitas, ou não responde. Se alguma você achar que, nossa, essa pergunta não sei, você não responde. Mas quando você não cometeu crime, você não precisa, geralmente, ficar muito nervoso, que tenho que ter acesso aos autos, o que eles têm contra mim. Quando cometeu crime, pode até ser, só que responde, né? Não respondeu. Então a estratégia dele é manter o silêncio para te falar uma coisa, ó, para que você não pense, Thiago, mas que coisa burra. Ele vai ficar em silêncio, ele só vai se ferrar. O que está pensando o advogado do Bolsonaro é o seguinte: ele pensa lá no futuro, quando o Bolsonaro for denunciado, tornado réu, aí ele terá acesso a todos os depoimentos e aí sim ele faz lá a defesa dele baseada nisso. E o depoimento dele agora seria irrelevante, ele só produziria provas contra si mesmo que talvez ele tenha que desmentir lá na frente. E como o Bolsonaro fica nervoso, melhor ficar em silêncio. Essa é a estratégia. A segunda era mandar o código aí para todo mundo. O advogado do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro, eles acreditam, e o Bolsonaro passou a ter essa esperança, porque eles começaram a falar o seguinte pro Bolsonaro. Essa é a crença deles, e aí eu não sei se é realmente crença ou se eles só falam para acalmar aí o maluco. Que é a seguinte: eles dizem, olha, o Lula ele foi condenado, foi tornado inelegível, foi condenado no sítio, foi condenado no triplex, não sei o quê, quem o condenou virou ministro. O Lula, em 2019, todo mundo dizia que estava morto político. É isso que eles dizem para o Bolsonaro. Eu, Thiago, não dizia. Em 2019, se alguém acompanhava o Plantão Brasil, que era um canal pequeno, começando, eu já dizia que o Lula seria solto e seria tornado presidente da República, que o Lula ganharia a eleição do Bolsonaro em 2022. Eu já dizia, mas, enfim, lá no bolsonarismo diziam, e na imprensa, que o Lula era um morto político. O Lula foi solto. Depois de um ano e pouco da soltura dele, ele foi tornado elegível novamente e acabou sendo presidente. Então, Bolsonaro é tudo um momento político. Daqui um tempinho muda o momento político. O que você tem que fazer é tentar postergar esse processo o máximo possível e postergar a sua prisão o máximo possível, que em determinado momento isso ocorrerá naturalmente. A extrema-direita volta para o poder e você vai ser aí inocentado de tudo, a gente dá um jeito. Essa é a estratégia do Bolsonaro. Só que agora pensa, essa estratégia funciona para o chefão da quadrilha,
que é muito popular? Talvez. O Bolsonaro, imagina aí se dá uma desgraça muito grande pro Brasil e em 2026 é eleito alguém da extrema-direita que já dá um indulto pro Bolsonaro, já acaba com tudo, já aparelha tudo. Imagina. Ou em 2030. Então o Bolsonaro tem essa esperança. Só que e os outros que estão sendo investigados? Eles todos aí vão ser beneficiados por isso? Depois aí, se demorar muito, aí já vão ter cumprido até a pena. Vão cumprir a pena inteira para aliviar um pouquinho para o Bolsonaro na esperança de que o Bolsonaro possa ser salvo lá na frente? Não vão. É o que acontece. Dos 23 que foram depor, 13 resolveram abrir o bico. Então só 10 ficaram calados. Olha, o Braga Neto ficou calado. O general Heleno, que falou que no caso da ABIN vai para cima do Bolsonaro, nesse caso aí do dia 8 de janeiro, ficou calado. Até porque o Bolsonaro falou que ficaria calado também. Outros áreas ficaram calados. E eis que os depoimentos começaram entre 2 e 3 da tarde, tá? Eis que agora há pouco saiu a informação de que que já estava de saída, resolveu falar. Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, ó, cantou o passarinho. Sabe por quê? A Polícia Federal está com uma estratégia hoje que não foi utilizada em outros depoimentos, que é a seguinte. Os depoimentos são simultâneos. Tem depoimento no Paraná, do Felipe Martins, tem depoimentos no Espírito Santo, de 2 golpistas, tem depoimentos em Brasília, tem depoimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro, de vários golpistas. Alguns são da cúpula ali militar, outros são do núcleo político, outros são do núcleo jurídico, que são advogados, gente ali que estudava, entre aspas, as urnas e que falavam que tinham fraude, que tinham provas da fraude, e outros são ali do núcleo de apoio. Ok, esses todos vão depor ao mesmo tempo. E isso dificulta que um saiba o que o outro já falou, porque o outro está falando ali e você não sabe qual pergunta está sendo feita para o coleguinha de crime, e aí vamos parar de falar coleguinha, vamos falar comparsa, que não são crianças, né? Você não sabe qual pergunta está sendo feita para o comparsa, aí outro comparsa também não sabe qual está sendo feita, você não sabe quem já falou, quem não falou, eles só vão saber depois que saírem do depoimento, e aí o que acontece é o seguinte, dessa vez, além disso tudo, a Polícia Federal está tendo uma comunicação em tempo real entre todos os agentes e delegados. Então, tem delegado na frente do Valdemar Costa Neto nesse exato momento, e que tá lá colhendo informações do Valdemar Costa Neto. Ele fala, tá, pera aí um segundinho. Aí ele vai lá, ele já tá em ligação, em conferência com os outros delegados, e aí sem o Valdemar escutar, obviamente, ele fala, ó, e o que falou aí o que tá aqui? Ah, falou isso. E aí, enquanto estão colhendo os depoimentos, já tem agentes em contato, em tempo real, sabendo, ó, fulano falou tal coisa, pergunta aqui pro outro. Ó, fulano falou tal coisa, é assim ou não é? Então esse pessoal está sendo pego na mentira hoje. Imagine o número de vezes que estão sendo desmentidos e opa, não, vou mudar o que eu falei, vou falar agora tal coisa. A ponto do Valdemar Costa Neto estar em silêncio em determinado momento, ele fala, opa, eu vou falar, hein? Começar a falar. Um aí que já disse que ia falar é o Anderson Torres. O Anderson Torres vai falar que, olha, ele participou dessas reuniões sim, que estava o Bolsonaro, que o Bolsonaro propôs golpe, mas que ele, Anderson Torres, não tomou nenhuma medida aí eficaz para que o golpe realmente acontecesse. Obviamente, a questão ali de um outro inquérito, que é o inquérito do que aconteceu no dia da eleição, tá difícil para o Anderson Torres, muito, muito difícil, porque você tem provas que o Anderson Torres, ele ordenou que a Polícia Rodoviária Federal impedisse os petistas de votarem. Só que isso não é o que vai ser perguntado. O que vai ser perguntado para o Anderson Torres tem a ver com o dia 8 de janeiro. Talvez aí sobre a não abertura de estradas, né? Porque os bolsominions fecharam as estradas e a Polícia Rodoviária Federal estava se recusando a abrir as estradas. A gente lembra até que a torcida do Corinthians e do Atlético Mineiro chegaram a abrir estradas em São Paulo e em Minas Gerais, sem violência, inclusive, que a Polícia Rodoviária Federal dizia que era impossível de abrir. Como assim? Como é que chegam lá alguns torcedores organizados e... Ou seja, pessoas organizadas, se são torcedores ou não, ok, são ótimo, mas se fossem pessoas organizadas, conseguem lá abrir a estrada. E a polícia não consegue, tem ali uma omissão gravíssima. Tem a minuta do golpe na casa do Anderson Torres, tem várias coisas aí que ele disse que vai explicar tudo isso, mas que ele não tomou uma atitude, não tem ali uma assinatura, uma atitude de ofício dele referente ao dia 8 de janeiro. Ele vai jogar tudo nas costas do Bolsonaro, é isso que vai fazer o Anderson Torres. O que está fazendo o Anderson Torres, porque no momento que eu gravo o vídeo, ele não saiu da Polícia Federal. Também não saiu o Valdemar Costa Neto, que sabe que o Bolsonaro vai jogar na dele. Saiu notícia hoje de manhã de que o Bolsonaro está apavorado com uma traição do Valdemar. Porque o Valdemar, ele é político.
ele é do mundo político, ele é do centrão. O Bolsonaro, ele era um deputado do baixo clero. Vou explicar uma coisa. O baixo clero lá na Câmara dos Deputados são deputados que eles não participam de comissões, eles não tomam decisões. Quando está tendo aquela articulação de toma lá da cá, eles estão alheios a isso. Eles ficam lá fazendo o trabalhinho deles, jogando lá para o público deles e só. Porque o Bolsonaro jogava lá para os militares, fazia o trabalhinho dele, roubava dinheiro de rachadinha, era feliz lá do jeito dele, passando férias em Angra dos Reis, andando de jet ski, de lanche. Essa era a vida que o Bolsonaro sempre sonhou. E era isso, roubava lá o dinheiro, os filhos dele roubavam também, tava boa a vida dele. Aí inventou de ser presidente. Tá. Aí o que acontece? Esse é o baixo clero. São deputados que ninguém quase nunca ouve falar. Alguns até fazem um barulhinho aqui e ali, mas eles não tomam decisões. E tem o alto clero, que são os deputados. Hoje, por exemplo, Arthur Lira, são os presidentes de partidos, são os chefes de bancada, líderes de comissões, são aqueles que estão lá na negociação política toda hora. São os mais influentes. Pois bem, o Valdemar era do alto clero. Sempre foi do alto clero, é dono de partido que sempre foi um partido mediano grande, sempre esteve no poder, fosse Fernando Henrique Cardoso, fosse Lula, fosse Temer, fosse Bolsonaro. O partido dele sempre está no poder, está junto com quem está no poder, ou seja, é um cara que tem alguma influência, apesar de que foi preso e tudo mais. O Bolsonaro tem medo que o Valdemar, que não quer voltar para a prisão e teve aí um gostinho, teve uma amostra grátis do que é ser preso, aí por 3 dias, que o Valdemar chega e fale, olha, vamos fazer aqui um acordão, a gente entrega o Bolsonaro, entrega todo mundo, mas salva a mim, entrega todo mundo, vamos fazer um mega acordão aqui nisso. Eu, Thiago, duvido que o Valdemar tenha cacife, mas mesmo oferecendo todo mundo com provas e tudo, eu duvido que o Valdemar tenha cacife para se salvar. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta